Semana passada eu falei um pouco do desenvolvimento da igreja, do reino, aliás, e que a igreja faz parte desse desenvolvimento. Você entende? A igreja faz parte desse desenvolvimento. A nossa cultura, ela atrapalha o avanço do reino. E eu vou explicar por que rapidamente aqui. Por que a nossa cultura atual atrapalha o avanço do reino? Eu falei na semana passada que nós temos o entendimento de que isso aqui é a igreja, as quatro paredes, e a gente não consegue enraizar isso no nosso coração, na nossa mente, de que nós somos a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós juntos constituímos a igreja. Só que aí a nossa cultura fala assim: eu vou à igreja. E infelizmente aquilo que nós entendemos, quantos lembram que eu falei isso na semana passada? Aquilo que eu entendo conduz as minhas ações, certo? Eu falei isso na semana passada. A forma como nós entendemos as coisas conduzem as nossas ações. Aí eu dei o exemplo do carro, eu dei o exemplo de celular, eu dei o exemplo de que esse celular aqui que eu estou nas mãos tem inúmeras funções, inúmeras coisas que eu posso fazer com ele. Porém, o nível de entendimento que eu tenho dele conduz o nível que eu utilizo dele. Sim ou não? Às vezes tem funções aqui que eu nem sei e que poderiam facilitar em muito a minha vida, mas eu não utilizo. Olhando para o Rafinha aqui, eu lembrei, o Rafinha mexe com designer, ele mexe com Photoshop, CorelDRAW, tem inúmeras funções, ele pode talvez conhecer boa parte delas, mas talvez não conheça todas as partes. E o nível de entendimento que ele tem do programa faz com que ele tome ações dentro do programa, ele faça atividades dentro do programa no nível de entendimento dele. Da mesma coisa é o reino de Deus. O nível de entendimento que eu e você temos do reino de Deus é que conduz as nossas ações. E às vezes nós entendemos que isso aqui é igreja, então nos limita a ter ações de que isso aqui é igreja, eu só vou à igreja. E esse entendimento causa talvez uma limitação, causa uma amputação daquilo que deveria ser a igreja, porque a igreja é um corpo. Eu quero que você entenda bem isso, a igreja é um corpo e ela está em movimento. Se nós somos um corpo, alguns são mãos, outros são pés, outros são coração, outros são os dedos. Então quer dizer que cada um tem uma função específica. Só que se eu não entender que a igreja é um corpo, ela está amputada, porque o meu nível de entendimento não faz com que eu tenha ações condizentes com o que ela é. E por isso que eu disse que a nossa cultura atrapalha o desenvolvimento do reino. A nossa cultura atrapalha o desenvolvimento do reino de Jesus na terra. Porque o que Jesus veio fazer? Jesus veio implantar o reino dele na terra. E o reino dele não é através, pelo menos até então, não é através como aconteceram nos impérios passados, onde eles conquistavam e escravizavam. O reino de Jesus é conquistado pelo coração. O reino de Jesus é implantado no coração. Você entende isso? Então, você e eu, como igreja, nós precisamos entender isso de forma completa. Como eu disse, e às vezes nós não entendemos de forma completa porque nós não nos aproximamos de quem pode nos ensinar. Nós não aproximamos daquilo que Ele deixou para nós, que é continuamente a leitura da palavra de Deus, continuamente a meditação na palavra do Senhor, continuamente estarmos diante da presença dele em oração, porque por isso que Jesus disse: vai até o quarto, fecha a tua porta e ore ao Pai em secreto. Porque eu falei isso na semana passada, porque o seu quarto, cara, é um lugar que poucas pessoas entram, fato ou não é? O seu quarto na sua casa, poucas pessoas vão lá, pouquíssimas. Porque é um lugar muito íntimo seu. Não é qualquer pessoa que vai entrar lá dentro. Quando entra, é porque tem muita intimidade. E eu vou falar para você, até quando tem muita intimidade, entra pouco. Fato não é? Entra pouco. Fica na sala, fica na cozinha,
fica em qualquer lugar. Fica na sala, fica na cozinha. Por quê? Porque é um lugar de intimidade. E por isso que Jesus diz o exemplo do quarto. Quando você está lá, você chama alguém próximo. Ele é uma pessoa para ser próximo a você. Isso mostra que ele quer ser uma pessoa próxima de você, íntima de você, amigo. Algo íntimo. Então, nós precisamos, para entendermos cada vez mais o reino, nós precisamos estar próximos disso, próximos da palavra dele. Aí, quantas vezes você já chamou alguém para pregar, ou a gente chama alguém para pregar, né? Ou a gente fala no começo, né? A pessoa, mas eu não sei o que dizer. Claro, não tem como você dizer aquilo que você não buscou. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então, às vezes você pode perguntar assim, como que as pessoas começam a pregar ali na frente com tanta facilidade? Claro, algumas pessoas realmente têm uma facilidade de falar em público, mas você falar sobre a palavra de Deus, não precisa ter facilidade para falar em público. Para qualquer pessoa você pode falar, mas você só pode falar daquilo que você conhece, daquilo que você está cheio. E como que eu posso ficar cheio de algo? Só se eu comer, ou beber, ou me alimentar daquilo. Claro, no sentido figurado. Amém? Às vezes você vê as pessoas falando assim, aí quando é fé, você percebeu que a Vânia falou aqui, como lá em Juízes, foi Juízes que estão lendo? As meninas? Exatamente, vocês, daqui a um tempo, vocês vão começar a falar nas discussões de vocês muito sobre Juízes, porque está quentinho na sua mente, para as meninas, para as mulheres, está quentinho na sua mente, no seu coração, porque você está lendo sobre aquilo, e aquilo ali foi impregnado no seu coração. O perfume de Jesus impregnou no seu coração, e nós precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo, para que nesse movimento do reino dos céus, eu não venha estar perdido. Está entendendo isso? Você pode estar perdido dentro de casa, porque o movimento do reino está constantemente em inovação, em expansão. O reino dos céus não é diferente daquilo que você está fazendo. Sabe por quê? Porque tudo que acontece na terra foi o céu que criou. E você acha que a evolução não é uma coisa dos céus? Claro que algumas tradições, algumas coisas que são, como se diz, nós vemos, né? Um museu, que nós vemos coisas legais, tudo, também estão no reino dos céus. Eu creio dessa forma, porque essas são coisas que Deus criou de alguma forma. Porque Deus criou todas as coisas, como diz em Apocalipse. Escute bem. Porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Aí, tudo isso que nós vemos materialmente foi Deus que criou. Através da sabedoria do homem veio a nós vermos que Deus deu essa possibilidade para o homem trazer a materialidade aquilo que Deus já criou nos céus. É o que eu creio, porque nenhuma das coisas Deus não fez. Então, escute bem, eu e você precisamos estar atentos ao crescimento do reino, ao desenvolvimento do reino. Nós precisamos estar atentos que Deus está fazendo coisas novas. E conforme a gente acontece aí, onde nós entramos numa faculdade, fazemos uma pós-graduação, ou fazemos um mestrado, um doutorado, ou se você não faz isso e você simplesmente faz um desenvolvimento da sua área, cursos após cursos se desenvolvendo, você passou da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo e terceiro ano, você desenvolveu algo. Claro que alguns menos, mas é para você desenvolver. Era para desenvolver. Era para você saber. Era para que nós chegássemos no terceiro ano e conseguíssemos fazer uma interpretação de texto muito bem feita. Era para você chegar assim. Claro que a forma de ensino no Brasil, não estou criticando, mas literalmente mata o desejo de estudar. Mas nós precisamos mudar isso, sabe por quê? Porque Deus é um Deus criativo. Deus é um Deus que faz coisas novas sempre. Deus é um Deus que faz coisas incríveis. Sabe? Estamos esperando que uma geração se levante deste lugar. E essa geração é eu e você. Não é outra. É nós. É agora. Se levanta neste lugar com a sabedoria dos céus. Da mesma forma que Salomão tinha. Nós entrarmos com sabedoria para essa geração, para
nós divulgarmos o reino dos céus, para nós expressarmos o reino dos céus, para que mais pessoas creiam que Jesus Cristo é o Salvador e o dono de todas as coisas. Amém? Amém. Através disso as pessoas crerão, verão sabedoria em nós, verão o exalar do perfume de Cristo em nós, através de cada ação que nós tivermos, porque a Bíblia tem resposta para todas as coisas, e a expansão do reino é isso, é quando nós damos resposta para todas as coisas, os problemas que estão no mundo. E quando nós damos resposta aos problemas, as pessoas crerão em Jesus Cristo, eles verão em nós a manifestação da glória e do poder de Deus. O testemunho que você dá na sua casa, enquanto muitas famílias têm problemas, na sua forma, nos relacionamentos entre casais, enquanto muitas famílias têm problemas entre a criação de filhos, nós seguimos a palavra do Senhor e cremos que através dela nós estamos sendo guiados, e aí eles verão em nós a beleza dos ensinamentos de Jesus sendo realmente efetivos em nossas casas, em nossas vidas particulares, na nossa família, e eles verão a glória de Deus em nós. Amém? Revestidos da graça, revestidos dessa presença do Senhor, da majestade em nossas famílias. Eu quero que os meus filhos, os seus filhos, se você precisa desejar isso, perfumem essa cidade com o bom perfume de Cristo, a minha vida também, para que eles vejam a glória de Deus em nós. Então isso é o reino, é a expansão do reino. A expansão do reino, igreja, é algo que nós fazemos diariamente nas nossas vidas. E como que nós desenvolvemos? Como eu disse, vou repetir, através da palavra do Senhor, através de um momento de oração. Porque todas as vezes que você entra no momento de oração, pelo menos acontece isso comigo, eu não saio de lá da mesma forma que eu entrei. Eu tenho certeza que algo mudou em mim, porque parece que eu desenvolvi algo dentro de mim. E o Espírito Santo é isso, ele desenvolve você para a obra que ele está te chamando, ele desenvolve você para viver segundo a palavra dele, porque aquilo que nós não tínhamos capacidade, o Espírito Santo gera isso em nós, e agora nós temos a capacidade, porque ele gerou em nós o desejo de vivermos segundo a palavra dele. E é isso que nós precisamos estarmos constantemente anseiando, desejando em nosso coração. Amém? Você entende isso? Diga amém. Amém. Então foi basicamente isso que eu falei durante a semana passada, fazendo um resumo aqui e até colocando coisas novas. Falei sobre comunhão com os irmãos, sabe? Eu falei que nós devemos reciclar constantemente, assim como nós devemos reciclar na nossa vida profissional, no reino dos céus também, aprendendo coisas novas, porque Deus é incrível. Então, aquilo que nós falamos, aquilo que nós entendemos é construído na nossa mente. Escute bem, como eu disse, nós falamos que isso aqui é igreja, isso constrói na nossa mente que isso é igreja. Mas pessoal, coloquem isso no coração e na mente de vocês, é importante. Isso aqui é identificação só. Quando coloca ali igreja cidade, é só uma identificação do local. Mas a igreja é eu e você. Isso é igreja. E nós devemos entender que a igreja não é um local estático, é algo em movimento. Então todos os lugares, a igreja do Senhor está. A igreja do Senhor está. Está entendendo? Então, se nós estamos em todos os lugares, nós estamos nas escolas, você está lá, você não divide, olha, escute bem, você não divide o seu tempo em, não, eu sou de Jesus, aqui na igreja, quando eu saio, eu preciso esquecer tudo, isso é religiosidade. Lá eu não esqueço do que Jesus fez em mim, lá eu manifesto o que Jesus fez em mim, eu não esqueço disso, porque não tem como separar, não existe duas vidas, velho. Não existe duas vidas, gente, você está entendendo, velho? Não existe duas vidas, existe só uma, e você precisa ser aqui
você ser lá. Ou se você, na realidade, tem que ser lá bem mais, porque aqui você só vem, não conversamos muitas vezes, não convivemos muito, mas lá no seu trabalho, relacionamento com as pessoas, com os vizinhos, é que o seu caráter vai ser manifestado. E se você não tiver um caráter transformado por Cristo, você vai manifestar algo errado. E aí entra aquela palavra que eu sempre digo, né? Por causa de vocês, o meu nome é envergonhado entre os gentios. Ou seja, por causa do mau testemunho, por causa do mau caráter, por causa que você roubou, por causa que você mentiu para o seu patrão, por causa que você mentiu para a pessoa do seu lado, que você fofocou no serviço. Aí vai falar assim: ó, o crente. Interessante, né? Ó, o crente. E aí, o nome de Jesus foi blasfemado, porque eu e você não demos o testemunho daquilo que Jesus é de verdade. Em Jesus não há mentira, em Jesus não há nenhum tipo de fofoca, em Jesus não há maldade, em Jesus ele não fala mal das pessoas, ele não fala mal pelas costas. Jesus é sincero, com sabedoria, porque é aquela história: ah, eu sou sincero, eu falo mesmo. Isso quer dizer que você é somente um orgulhoso. Mas você ser sincero, com amor, outra história. Você manifesta quem Jesus é. Nós precisamos ser assim, revelar as características de Jesus. Como eu disse, exalar o bom perfume de Jesus. Precisa estar impregnado em mim e você. A igreja precisa exalar o bom perfume de Jesus. As pessoas precisam cheirar eu e você e falar assim: eles carregam o bom perfume de Cristo. Amém? Amém. Olha, os discípulos iam para o templo para adorar. Está escrito isso na palavra do Senhor. Mas os discípulos também faziam os milagres em todas as partes. Preste bem atenção. Dentro da igreja, ou pelo menos no templo onde os discípulos estavam, não tinha muitos milagres. Olha bem para você ver, não tinha muitos milagres. O primeiro milagre que Pedro faz através do Espírito Santo é na porta do templo, não é dentro do templo. Não é dentro do templo, é na porta. Quando Pedro e os discípulos vão saindo pelos locais, todos os lugares eles faziam milagres. Ou seja, não é aqui dentro que acontecem as principais obras do Senhor. O poder de Deus não está limitado neste lugar, ou pelo menos não era para estar. Como eu disse, quando nós temos uma mentalidade, um entendimento errado do reino, as nossas ações condizem isso. Então nós limitamos este lugar, limitamos essas quatro paredes a tudo que Deus pode fazer. E quando nós limitamos isso, nós amputamos a igreja. Os milagres que aconteceram entre os discípulos, com os discípulos, melhor dizendo, não foi dentro do templo. Claro que pode acontecer, e claro que nós queremos que aconteça. Mas os milagres, os muitos milagres em Atos dos Apóstolos aconteceu fora da igreja, fora do templo, nas ruas. Aconteceu dentro da casa de pessoas. Pessoas eram curadas dentro das suas casas. Paulo manifesta o poder de Deus em todos os lugares que ele ia, em barcos, em viagens, em lugares perto, distantes da casa dele. Por quê? Porque não tinha distinção entre o reino, porque o reino dos céus dentro de nós é só um, e não existe como ter o reino aqui na igreja e não ter quando eu estou em outro lugar. Não tem como. E é isso que nós precisamos ter consciência diariamente de fazermos isso. Amém? Cola comigo, presta atenção em mim, vale muito a pena isso aí. Então vamos lá, eu quero já partir para o final. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, é uma das partes mais interessantes que nós devemos entender isso. Vamos ler rapidinho. Mateus 28, no capítulo 19.
28, 19 diz assim: portanto, ide, ou seja, é um ir, não é ficar. Portanto, ide, ou portanto, vão, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Presta atenção, portanto, ide, ou em algumas palavras, vão, é um mandado. O mandato de Jesus não é venham à igreja, ou a igreja não, venham ao templo somente, mas é quando vocês virem, vão, espalhem-se, façam a obra do Senhor na terra. Vão, igreja. Quem é a igreja aqui? Diga amém. Amém. O mandato é para você e para mim. Vão. Amanhã, na segunda-feira, o seu campo missionário está diante de você. Mas Silas, como eu disse, sempre tenho dito, né? Se você tiver oportunidade, fale. Mas se Deus não tiver oportunidade, simplesmente com suas ações, pregue o Evangelho. Exale o bom perfume de Cristo, porque amanhã eles vão ler o que você aprendeu aqui hoje, ou o que você não aprendeu, ou aquilo que você aprendeu e não mudou, ou aquilo que eu ouvi e não quis praticar. Amém? Você entende isso? E quando Jesus diz vão a todos os lugares, eu quero que a gente entenda isso. Na palavra do Senhor diz: vós sois e vamos continuar, até o final a gente consegue fazer esse mombral aqui. Vós sois nossa, esse mombral está muito ruim. Vamos de novo. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Beleza. Quantos fizeram mombral? Levanta a mão. Ninguém? Na escola, disse que ficava repetindo lá os negócios. Fez não? Ixi, minha mãe não fez. Hã? O mais novo? Dona Domingos, a senhora ensinou Mobral? Ensinou, né? Então quer dizer que eu não estou desatualizado, não. Mobral. Você tem que voltar isso, para a gente aprender melhor nas escolas. Mas olha, a palavra do Senhor diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E eu amo essa passagem, eu acho ela poderosíssima. Se você ler ali a vida de Eliseu, você vai ver que o segundo milagre de Eliseu é quando chegam até ele e falam assim: olha, Eliseu, depois que Eliseu vê Elias subindo, chegam nele assim: Eliseu, essa cidade aqui, Jericó, é boa para habitar, mas as águas, elas são amargas e geram morte. Ou seja, possivelmente as mulheres tinham até aborto das suas crianças porque não podiam tomar daquela água. Tudo era morte com aquela água, não gerava vida. É bom a gente entender que Eliseu, olha, preste bem atenção, Eliseu é o sucessor de Elias. Elias, se eu não me engano, eu tenho que lembrar direitinho, eu acho que ele faz 5 milagres grandes, a gente está descrito. Quando Eliseu pede, 7, quando Eliseu pede, ele pede o que? Porção dobrada. Se você analisar os milagres grandes de Eliseu, dá o dobro certinho, o que estão descritos. E o último, mais interessante, é que quando Eliseu está já morto, colocaram um morto lá, perto dos ossos de Eliseu, ele toca nos ossos, ele ressuscita.
para completar a porção dobrada, porque uma palavra do Senhor, ela não volta vazia. Mas o segundo milagre de Eliseu, ei, cola comigo. O segundo milagre de Eliseu é quando as pessoas chegam nele e falam assim: olha, Jericó é uma cidade boa para habitar, mas as águas aqui geram mortes. O que nós entendemos com isso? Essa é o final daquilo que eu estou querendo dizer para cada um de nós. A cidade de Anápolis é uma cidade boa para habitar. Amém. O Brasil é um lugar bom de habitar. Mas as águas que jorram da nossa nação nem sempre são boas e geram morte para a nossa nação, geram morte para famílias. E a gente pode discriminar isso agora de forma mais... Irmãos, não conversem, por favor. E a gente pode discriminar aqui. Hoje, muitas coisas têm gerado morte na nossa nação. A medicina que era para a vida, escute bem, a medicina que era para a vida hoje, você está se aprimorando para fazer mudança de sexo, está se aprimorando para fazer abortos, está se aprimorando para gerar morte na vida das pessoas. Se você analisar uma pessoa que mudou de sexo aí, impossível mudar, claro, mas de forma médica, você vai ver que quando ela tentou voltar, a maioria dessas pessoas entram em depressão, elas têm problemas e depois elas tentam voltar e se arrependem do que fizeram. Mas não vamos falar isso. Não vamos falar isso. Vamos falar que é um direito. A palavra é bonita, é um direito, mas está gerando morte. Quando nós vemos hoje, nós vemos a própria mídia gerando morte para a nossa nação. Nós vemos, inclusive eu vou abrir um parênteses aqui, gente. Quero que vocês tenham sabedoria. Não estou falando que é pecado, que não é. Tenham sabedoria ao utilizar uma televisão. Preste bem atenção. Se você sabe que um ladrão vai querer te roubar, você dá a chave da sua casa para ele, sim ou não? Então se você... Vou repetir de novo, só vi um não. Se você sabe que o ladrão vai te roubar, você dá a chave da casa da sua casa para ele, sim ou não? Tá. Se você sabe alguma coisa está te destruindo, então por que você utiliza isso? Então vamos lá. Claro que você pode fazer as diferenciações e ver aquilo que abençoa, mas aquilo que não edifica, galera, jogue fora. Com todo respeito eu vou dizer isso. Mas se a Globo quer destruir você e sua família, não dê audiência para ela, porque ela subsiste com isso. Porque subsiste, porque quanto mais audiência, mais os anunciantes pagam para ela e mais ela ganha dinheiro. Não estou falando para você não assistir Globo de forma geral. Saiba o que assistir. É só uma dica, não estou falando que é pecado, não. Você falou que é pecado assistir Globo. Não estou falando isso. Estou dizendo que se eu quero se me mata aquilo ali, para que eu vou ajudar aquilo que me mata? Não ajude. Eu não estou falando só do Globo, não. Estou falando várias coisas. Se você tem opção, olha, preste atenção. Se você tem opção, utilize outra coisa. Se você tem opção, se não tiver jeito, ok. É igual muitos produtos aí. Muitos produtos que nós utilizamos hoje, galera, só propagam isso. Infelizmente. E o nosso dinheiro, quando a gente compra isso, está propagando essas coisas. Existem pessoas que financiam isso, gente. Mas o que eu quero dizer? Se nós, como pessoas que são do reino dos céus, marcadas pelo sangue de Jesus, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Olha o que Eliseu fez. Se esses lugares estão gerando fontes amargas, Eliseu disse assim, vamos ler? Abra lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 22. 22, 19, 22. 2 Reis 19, 22.
Está escrito assim: desculpa, eu acho que eu errei. Será que é a primeira? Desculpa, eu errei, tá? É 2 Reis 2. Não sei porque eu coloquei 19 aqui não, mas depois eu vou tentar descobrir. 2 Reis 2, no versículo 19. 2:19. Está escrito assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele a um manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Você é o sal da terra. O Senhor te chamou para isso. Aonde tem morte, que gere vida. Aonde está jorrando águas amargas, você está lá para jorrar água doce. Enquanto a medicina está gerando morte, que Deus levante pessoas para gerar vida nesses lugares. Enquanto a psicologia está gerando morte, que o Senhor levante pessoas para gerar vida nesses lugares. Enquanto nós estamos vendo no meio das comunicações aí morte que matam as famílias, Deus está levantando pessoas para gerar vida. Você é o sal, você é a luz do mundo. E neste lugar, na fonte, como você vai na fonte? É quando você está dentro do processo, quando você está lá onde começam as coisas. E é isso que você precisa almejar. Eu quero ser sal da terra e luz do mundo, aonde o Senhor me chama. O Senhor te chamou para ser cabeça e não cauda. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui é que flui todos os pensamentos. Quando o Senhor está nos chamando para ser cabeça, é porque a cabeça comanda o corpo. Quando o Senhor está nos chamando para cabeça, quer dizer, de lá gera uma mentalidade. É isso que o Senhor está nos chamando nesses dias. Porque nós precisamos trabalhar até que Ele venha e não ficarmos parados, deixando as coisas acontecerem, achando que o mundo é um controle remoto, está no piloto automático e tudo vai acontecer daquela forma ali.